Operação Fim da Linha. Dirigentes de empresas de ônibus de São Paulo são presos por ligação com o PCC. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná forma maioria contra a cassação do senador Sérgio Moro. E você vai ver também. Criminosos fortemente armados assaltam banco e atacam 3 carros fortes em rodovias de São Paulo. PM já prendeu 2 suspeitos. Um foi morto em confronto. Radares que poderiam mostrar a velocidade da Porsche durante o acidente que matou um motorista de aplicativo não estavam funcionando. E o Rede TV News mostra que vários equipamentos estão desligados ou quebrados na cidade. Um suspeito morreu e outros 2 foram presos, acusados de atacarem 3 carros fortes e assaltarem um banco em diferentes cidades do interior de São Paulo. 3 crimes diferentes praticados pelo mesmo grupo no mesmo dia e com os mesmos carros. A primeira ação dos criminosos foi na cidade de São Pedro, por volta das 3 horas da manhã. O bando, que estava fortemente armado, explodiu o caixa eletrônico de uma agência bancária, um prejuízo de R$200 mil. Por volta das 5 horas da tarde, a quadrilha, que estava encapuzada com armas de grosso calibre e com coletes à prova de balas, explodiu 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, na cidade de Cordeirópolis. Os bandidos mostram tranquilidade e a ação é rápida. Um veículo chega a ser atingido por destroços. Essa imagem mostra como ficou a rodovia durante o assalto. Os carros fortes ficaram completamente destruídos. Na frente deles, os 2 veículos usados pelos criminosos. No início da noite desta segunda-feira, outro carro forte foi o alvo, desta vez em Piracicaba. 2 suspeitos foram detidos. Uma das prisões ocorreu em Hortolândia, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Durante a abordagem, a polícia identificou 3 endereços onde estariam os criminosos. A segunda prisão ocorreu em Indaiatuba. O suspeito se entregou. Em Sumaré, houve troca de tiros entre policiais e o bandido. O suspeito foi atingido e morreu no local. Uma série de abordagens da Polícia do Estado de São Paulo viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas pela maneira violenta como aconteceram. Usuários do metrô de São Paulo registraram uma mulher sentada no chão da plataforma da Estação da Luz, no centro, sendo agredida por um policial militar com um tapa na cara. O policial envolvido na ocorrência foi afastado e, segundo o governador Tarcísio de Freitas, será severamente punido. No Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital, cenas de violência policial contra vendedores ambulantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, essa ambulante contida pelos policiais atacou uma segurança. Na semana passada, um jovem foi agredido por policiais com golpes de cacetetes e um choque de taser. O pai do jovem, que é cadeirante, também não foi poupado sendo chutado. Um armário ainda foi empurrado contra ele. A atividade policial, seja ela qual for, é estressante por si só. A carga de trabalho, a demanda, a necessidade que existe e a demanda que existe por parte da sociedade do emprego dessas forças policiais, isso tem efetivamente levado a essas ocorrências. Segundo dados da SSP, em 2023 foram realizadas cerca de 9,2 milhões de abordagens envolvendo revista pessoal e identificação, 0,4% a menos que em 2022. De acordo com a Polícia Militar, as abordagens obedecem aos parâmetros técnicos padronizados e disciplinados por lei. Apesar disso, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que os policiais do estado vão passar por cursos de reciclagem. Nós vamos iniciar uma jornada em todo o estado de São Paulo de nivelamento profissional e treinamento para o nosso efetivo policial militar. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo defende que o processo de treinamento dos PMs passe por um processo de reestruturação, assim como a política de saúde mental dos agentes. Uma abordagem que valorize a vida, uma abordagem que respeite o cidadão, uma abordagem sem perfilamento racial, uma abordagem que também garanta a proteção do policial. A gente pensar num programa de atenção integral à saúde, com ênfase para a saúde mental do policial,
eu acho que é muito relevante. A Operação Verão, no litoral de São Paulo, também foi alvo de críticas à Polícia Militar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a ser denunciado na ONU pelos casos de violência. Mesmo assim, o governador defendeu a ação da polícia. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Para a ouvidoria da polícia, a Operação Verão teve um saldo negativo. O resultado da operação é um resultado que não interessa nem a polícia e nem a sociedade civil, porque o impacto que a operação deixa na vida das pessoas é um impacto que pode, inclusive, desestabilizar mentalmente essas pessoas. Em nota, a SSP afirmou que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e que os casos citados pela reportagem são apurados por inquérito policial militar. Também reforçou a criação da Divisão de Cidadania e Dignidade Humana e revisou os protocolos de abordagens. Reforçou ainda que oferece cursos voltados aos direitos humanos para os agentes. Um estudante morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças, durante uma troca de tiros entre milicianos rivais em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio. As marcas do confronto estão por toda a parte. Vidros estilhaçados, cápsulas de balas. O tiroteio aconteceu em uma área comercial, a poucos metros da Câmara de Vereadores de Seropédica. Dono de um quiosque de bebidas, o seu José Carlos preferiu não abrir o comércio hoje. A gente fica assustado, né? A gente fica assustado de sair na rua. Entendeu? A gente tem nosso comércio, né? A gente vivemos do nosso comércio, né? E fica difícil até de trabalhar, porque a gente não sabe quem é que chega na hora. O confronto começou por volta das 3h30 da tarde de ontem, no centro de Seropédica, na Baixada Fluminense. Carros foram atingidos. Este ficou cheio de marcas. Acuados, moradores registraram os tiros. E chegaram a gravar homens fortemente armados, com roupas semelhantes ao uniforme policial. Algumas pessoas tentaram se proteger dos disparos em uma agência bancária. Olha o tiroteio comendo aí, ó. Tá braba. De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio foi entre milicianos rivais que disputam o controle do território. Durante o confronto, um estudante universitário foi baleado e morreu na hora. Bernardo Paraíso, de 24 anos, tinha ido a um supermercado com uma amiga e os dois ficaram no meio do fogo cruzado. O jovem cursava biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um bebê de 1 ano foi baleado no joelho e já recebeu alta. A irmã dele, de 3 anos, foi baleada na região cervical e no ombro. Ela segue internada em estado grave. A mãe das crianças também foi atingida. Ela recebeu atendimento e foi liberada. A polícia foi acionada e os agentes apreenderam um fuzil, uma granada e uma pistola. Um suspeito morreu durante o tiroteio. Outro foi preso enquanto tentava se esconder em uma farmácia. A mãe do Alifer precisou se esconder no estabelecimento para se proteger. Estamos muito preocupados, né, com o que vai acontecer agora daqui para frente. Direto está tendo essas trocas de tiro, né, só aqui, lá onde eu moro também já teve muito. E os caras andam aí pela cidade muito perigoso, né? A namorada do condutor da Porsche que matou um motorista de aplicativo em acidente de trânsito em São Paulo foi ouvida hoje pela polícia. Ao vivo, o repórter Luiz Gattioni traz informações para a gente. Boa noite para você, Gattioni. Como é que foi esse depoimento? Boa noite a todos. Acompanhada de 4 advogados, a jovem passou cerca de 2 horas conversando com os investigadores. O que foi dito em depoimento não foi revelado. Nem ela, nem os advogados falaram com a imprensa. A polícia busca saber se o empresário ingeriu bebida alcoólica, se dirigiu em alta velocidade e por que ela não o acompanhou após saírem juntos de uma casa de pôquer. Quem ocupou o banco do passageiro foi o amigo Marcos Rocha, que fraturou 4 costelas e teve que retirar o baço por causa do trauma que sofreu. O jovem foi retirado hoje do coma induzido e não há previsão de alta, mas o depoimento dele também é bastante aguardado pela polícia. A corregedoria da PM apura se os agentes que atenderam a ocorrência erraram ao deixar o Fernando e a mãe dele saírem do local dizendo que iam até um hospital.
A Polícia Civil ainda aguarda a liberação das imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes durante a ocorrência. Augusto, Amanda. Obrigada, Gadione. Que erro grave, né? Tinha que ter ido prestar depoimento imediatamente. E 2 radares que poderiam ter captado a velocidade da Porsche durante esse acidente, né, que matou o motorista de aplicativo em São Paulo, simplesmente não estavam funcionando. O motorista da capital já percebeu que muitos radares estão sem funcionar. Sim, já vi muitos radares danificados. Eu passei, era 40, eu passei 55 por aí e até hoje não veio nada de multa. Só no início da tarde, a nossa equipe encontrou 2. Um na rua Cerro Corá e outro na Ponte dos Remédios, os 2 na Zona Oeste. Para a população, ter o radar funcionando é fundamental. Ele evita muito acidente, assim, da pessoa ter aquele medo, tipo, ali eu vou parar. Só que é aquela coisa, a pessoa breca ali e sabe onde não tem e continua, né? Faz o pessoal diminuir a velocidade, né, para parar de provocar acidente, né? Só que em muitos pontos da capital os radares não funcionam. Ou então apresentam falhas na hora de marcar a velocidade. Este aqui que fica na Avenida Salim Faramaluf, no bairro do Tatuapé. Na Zona Leste, por exemplo, não funciona desde o dia 24 de março. No dia 30, um motorista de aplicativo perdeu a vida após ter o veículo atingido em cheio por uma Porsche em alta velocidade. O empresário Fernando Sastre, de 24 anos, dirigia a Porsche e foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga. Ele responde o processo em liberdade. A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que os equipamentos estão passando por atualização tecnológica e que a previsão é de que os radares voltem a operar até o final do mês de abril. A companhia ressalta que hoje, em São Paulo, existem 877 pontos de fiscalização eletrônica nos 20 mil quilômetros de vias da cidade e que todos passam por atualização diariamente. Para este especialista, mais do que reduzir a velocidade, os radares ainda são a maneira mais eficaz para a diminuição dos índices de acidentes. Mas, para reduzir de fato essa estatística, é preciso tirar das ruas os condutores irresponsáveis. Se o sistema não fecha o cerco e não tira de circulação o motorista que tem excesso de multa e não tira de circulação o veículo que não está licenciado, o sistema não funciona. Preciso defender e estimular a fiscalização eletrônica no sentido de preservação da vida de toda a população. A família de um jovem que foi vítima de um grave acidente de moto em Minas Gerais tenta provar na justiça que os policiais militares que registraram a ocorrência foram negligentes. Elci Ribeiro Silva Júnior está internado há 11 dias neste hospital em Belo Horizonte e, segundo os médicos, o estado de saúde dele é grave. Ele permanece em coma desde o momento do acidente, porque ele saiu entubado já da cidade. Pode ser que ele acorde hoje, daqui uma semana, ou que não acorde mais. Enquanto acompanha a luta pela vida do jovem de 22 anos aqui no pronto-socorro, a família busca por justiça. O motociclista foi apontado como culpado porque estaria em alta velocidade empinando a moto na contramão. Mas as imagens do acidente não mostram isso. A família de Elci teve acesso à gravação de 2 câmeras de segurança. A motocicleta passa normalmente pela rua quando é atingida pelo carro que invadiu a contramão. A única pessoa ouvida no registro da ocorrência foi o motorista, que, segundo testemunhas, parecia estar alcoolizado. Perguntamos se foi feito bafômetro. Eles disseram que não. Meu marido, então, perguntou para eles, mas vocês vão fazer? Ele falou não. Esta outra imagem mostra que, logo depois do acidente, o motorista e o passageiro descem do carro e arremessam uma garrafa para longe. A mãe do motociclista afirma que no mesmo dia mostrou as imagens para os policiais, mas eles se recusaram a fazer alterações na ocorrência. Eles falaram que não, que já tinha encerrado, né, a ocorrência, já que não tinha mais nada que podia fazer e ficou me criticando. Eu me senti muito humilhada dentro da delegacia. A Polícia Civil apura o caso. Entre as testemunhas ouvidas até agora está um enfermeiro do SAMU que atendeu a ocorrência. Ele confirmou que o motorista do carro envolvido no acidente apresentava sinais de embriaguez. A família espera que ocorra a punição justa, né, possível aí tentativa de homicídio, uma vez que
o condutor do veículo Fiat Palio, ele atingiu a contramão de direção e há fortes indícios de que ele estava embriagado. Eles estão sendo muito negligentes, né? Porque ao invés de fazer o trabalho deles, eles simplesmente viraram as costas. Foi preso hoje em Feira de Santana, na Bahia, o hacker suspeito de realizar o maior vazamento de dados do país. Segundo a Polícia Federal, Marcos Roberto Correia da Silva, de 24 anos, é investigado por expor e vender informações privadas de 223 milhões de brasileiros na internet, além de cometer outros crimes cibernéticos. Ele estava foragido desde novembro do ano passado, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que usava desde 2021. O suspeito também já tinha sido preso por invadir sites de órgãos públicos em 2019. 4 policiais militares foram alvos de uma operação que investiga a execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo em fevereiro, próximo à sede da OAB no Rio de Janeiro. Um deles foi preso em flagrante por posse ilegal de componentes de arma de fogo. Policiais da Delegacia de Homicídios cumpriram 21 mandados de busca e apreensão contra 10 pessoas investigadas pela morte de Rodrigo. Na ação, os agentes apreenderam armas, munições, computadores, carregadores e cerca de R$47 mil em dinheiro. Os agentes também foram a endereços ligados ao bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como um dos principais nomes da máfia do cigarro ilegal no estado. Segundo as investigações, ele atua principalmente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também explora jogos eletrônicos. As investigações apontam que os criminosos que mataram Rodrigo são ligados a Adilcinho, mas a polícia ainda tenta descobrir quem foram os executores e o mandante e qual foi a motivação do crime. Até agora, 3 pessoas foram presas. Rodrigo foi morto à luz do dia, perto da sede da OAB do Rio e do Ministério Público. Na ação, um homem desembarcou de um carro branco, chamou o advogado pelo nome e atirou 18 vezes. Rodrigo morreu na hora. Na semana seguinte, a polícia prendeu César Daniel Mondego, que tinha cargo comissionado de assessor do Departamento de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Rio. Ele e Eduardo Moreira Sobreira, que também foi preso, são suspeitos de monitorar os passos da vítima por 4 dias. O outro preso é o policial militar Leandro Machado da Silva, que providenciou os carros usados no crime. Ele também é apontado como segurança de Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond. Segundo as investigações, os 3 se encontraram antes e depois do crime, perto do batalhão de Duque de Caxias. Um homem foi preso com cerca de 400 quilos de pasta base de cocaína apreendida pela Polícia Federal no interior de São Paulo. A carga estava em um avião interceptado pela Força Aérea Brasileira. Vinda do Paraguai, a aeronave começou a ser acompanhada pela FAB na fronteira do país vizinho com o Mato Grosso do Sul. Depois de desobedecer uma ordem de pouso, o piloto fez um pouso forçado em meio a uma plantação de laranja. Durante a tentativa de escapar, o avião de pequeno porte partiu-se ao meio. A droga ficou espalhada no local. A aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade suspenso e a matrícula era clonada. Na cidade de Forquilha, no interior do Ceará, pais e estudantes precisaram atravessar um rio para ir à escola. A água chegou à altura do peito. Uma corda teve que ser usada para o grupo não ser levado pela correnteza. As aulas foram suspensas na zona rural. A Secretaria de Educação informou que nos últimos meses, 8 passagens molhadas foram construídas para ajudar na locomoção dos estudantes. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que acompanhou o julgamento e traz as informações para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Ainda falta um voto nesse julgamento, né? Falta sim, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. Mas o placar já está 4-2 e o quarto voto que formou maioria a favor do senador Sérgio Moro foi o do desembargador Anderson Ricardo Fogaça, que também acompanhou o voto do relator, o desembargador Luciano Falavinha.
Agora, só falta o voto do presidente do TRE do Paraná, o Sigur Roberto Bengtson. Ele, neste momento, está lendo o voto dele, mas, de qualquer forma, já tem maioria contra a cassação de Moro e aí não vai fazer muita diferença o voto do presidente. Ainda cabe recurso, eu lembro, ao Tribunal Superior Eleitoral. E, por isso, a decisão final cabe ao TSE. Sérgio Moro, que é acusado de abuso de poder econômico pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também pela federação que é liderada pelo PT, partido do presidente Lula. Os partidos afirmam que o senador causou desequilíbrio eleitoral ao usar a visibilidade da pré-campanha eleitoral à presidência da República para concorrer ao cargo de senador pelo Paraná. As acusações contra Moro se referem às eleições, à pré-campanha eleitoral, na verdade, de 2022. Nós estamos aqui no Senado porque o senador Sérgio Moro disse que logo após a sessão acabar, o julgamento acabar, ele vai falar com a imprensa aqui perto da presidência do Senado. Então, estamos todos a postos. Nós fizemos uma reportagem para falar como foi esse dia de julgamento que começou às 14h. Vamos acompanhar. O quarto dia de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou com o voto do desembargador Júlio Jacob Júnior. Ele pediu vista ontem e, após analisar o processo, votou a favor da cassação de Moro. A realidade é que Sérgio Moro teve acesso indistinto e praticamente ilimitado a recursos aptos a possibilitar a recuperação de sua imagem. Imagem essa abalada junto ao eleitorado paranaense a partir de ter sido negado o domicílio eleitoral no estado de São Paulo. Notem, apenas o pré-candidato Sérgio Moro teve possibilidade de acesso a recursos desmedidos do fundo partidário para fazer frente à disputa ao Senado no Paraná, afetando sim a igualdade de oportunidades buscada e perquirida pelas alterações implementadas justo pela lei que ele ajudou a gestar, que é a lei da ficha limpa. Quem também votou a favor da cassação na semana passada foi o desembargador José Rodrigo Sade. Ele afirmou que, ao tentar concorrer primeiro à presidência da República, depois como deputado federal por São Paulo e só então como senador pelo Paraná, Sérgio Moro desequilibrou a disputa, já que os demais candidatos ao Senado pelo estado não tiveram as mesmas oportunidades de exposição. A Corte Eleitoral do Paraná analisa duas ações protocoladas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Os autores querem a cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico. Eles apontam que houve irregularidades em gastos na pré-campanha das eleições de 2022. Nesta segunda, os desembargadores Guilherme Dens e Cláudia Cristofani seguiram o relator Luciano Falavinha e votaram contra a cassação de Moro. Eles afirmaram que não existem provas para cassar o mandato do senador e que os autores da ação não conseguiram comprovar que o parlamentar se beneficiou durante a pré-campanha de 2022. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. A gente sabe que essa história não acaba aí, né? Com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ainda falta um voto, mas cabe recurso e ele será feito necessariamente ao Tribunal Superior Eleitoral aí em Brasília. E aí, sobre esse outro julgamento, qual a sua expectativa? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, é uma vitória importante para o Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, porque havia no Supremo aqui em Brasília uma expectativa de que o Moro poderia ser cassado já no Paraná. Isso não aconteceu. Então, é um dado importante. A gente tem que lembrar também que o Deltan Dallagnol, que foi procurador da República, deputado federal, ele ganhou no Paraná, mas perdeu, né, quando subiu para Brasília. Ganhou lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas perdeu no Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. A expectativa é que o julgamento no TSE, aqui em Brasília, seja mais duro para o Sérgio Moro. Ele está falando em perseguição política. Não há perseguição política. É um julgamento que tem que se ater à questão técnica. Ele cometeu crime na pré-campanha ou não cometeu? O TSE parece que tem um entendimento mais duro a respeito desses gastos de pré-campanha. Então é importante separar. O Moro, quando era juiz, ele desvirtuou a lei processual penal. O juiz Moro certamente condenaria o senador Sérgio Moro. Agora, eu acho que ele tem que receber o tratamento que todo cidadão merece perante a lei, o devido processo legal
E no TSE, a expectativa é de que seja mais difícil do que no TRE. Mas é inegável que ele teve uma vitória importante hoje. Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. A Câmara dos Deputados vai formar um grupo de trabalho para analisar em até 40 dias um novo texto para a regulação das redes sociais. A decisão foi tomada hoje na reunião de líderes partidários que vão indicar os integrantes do grupo na próxima semana. Pois é, os líderes da Câmara também pretendem trocar a relatoria do texto, que atualmente está com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o projeto atual recebeu muitas críticas e não tem apoio suficiente para ser colocado em votação. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Ficou colocado claramente que o caminho mais hábil, mais tranquilo, é a confecção de um grupo de trabalho que deve funcionar aí 30, 40 dias e chegar com um texto mais maduro no plenário. Durante o evento em Brasília, o presidente Lula mandou um recado para o bilionário Elon Musk, mas sem citar o nome dele. Lula anunciou um investimento de 730 milhões de reais para combater o desmatamento e incêndios, além de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O petista pediu mais seriedade com as questões ambientais e fez uma referência ao bilionário sul-africano. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. O programa União com Municípios também tem a meta de cumprir o desmatamento zero até 2030. Ele pretende alcançar 70 cidades da Amazônia responsáveis por 78% do desmatamento em 2022. Para receberem os recursos, as prefeituras precisam aderir ao programa. Até agora, 53 municípios assinaram o termo de adesão. Os municípios já recebem R$500 mil em equipamentos e serviços para a estruturação de escritórios de governança, regularização fundiária e ambiental e assistência técnica. Conforme o trabalho de combate ao desmatamento for dando resultado, as prefeituras vão receber mais recursos. O monitoramento vai ser feito por um projeto do Instituto de Pesquisas Espaciais que mede a taxa anual de derrubada da floresta. Outro objetivo é que a população das cidades também se envolva nas ações de combate ao desmatamento. Cerca de 30 mil famílias vão ser beneficiadas com pagamentos por serviços ambientais e ações de assistência técnica. É um conjunto de medidas que estão sendo tomadas no eixo dos instrumentos econômicos inovadores e das práticas sustentáveis para gerar emprego, renda, prosperidade, sem precisar destruir a floresta, a biodiversidade, com proteção dos povos originários. Vamos novamente a Brasília conversar com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Boa noite para você, Kennedy. Agora, o bilionário do foguete, né, o Elon Musk, continua dizendo barbaridades, né? Hoje ele disse, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes interveio para tirar o Lula da cadeia e ajudar a eleger ele como presidente da República. Ao mesmo tempo, a Câmara enterrou aí o projeto de lei das fake news, né? Como é que você analisa esses ataques do Elon Musk e a decisão da Câmara, Kennedy? Oi, Augusto. Bom estar de volta aqui com você. Augusto, o Elon Musk, ele mentiu, né? Porque o Alexandre de Moraes, inclusive, no julgamento no Supremo sobre a pena de prisão só após trânsito julgado no Supremo, ele foi voto contra. Se dependesse do voto do Alexandre de Moraes, o Lula não teria
saído da prisão em Curitiba. Então isso aí é uma mentira. Ele dizer que o Alexandre de Moraes interveio na eleição para ajudar o Lula a ganhar é outra mentira, né? Isso não é uma acusação sem provas. É parecido com o que o Bolsonaro fazia quando dizia que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Ele mentia a respeito disso. Então o jornalismo tem a obrigação de chamar as coisas pelos nomes corretos. Então a gente faz uma falsa equivalência. O Elon Musk, ele mentiu e ele fez uma acusação grave ao ministro Alexandre de Moraes. É um crime isso. Está atribuindo um crime ao ministro Alexandre de Moraes. A gente viu as desculpas dos dirigentes aí do Twitter aqui no Brasil. Não dá para um grupo. Tem uma atividade num país e não respeitar as leis desse país. Me parece que aí há um problema grave com o qual o Alexandre de Moraes vai lidar. Em relação ao Arthur Lira, em 2021, o Augusto, ele criou um grupo de trabalho para discutir o PL das fake news e o Orlando Silva foi indicado como relator. Agora ele criou um novo grupo de trabalho para discutir o trabalho que o grupo de trabalho de 2021 fez. E o Orlando Silva fez muitas concessões. Portanto, isso é para ficar para as calendas. O Arthur Lira está jogando para a plateia, ele engavetou o projeto. A gente diz aqui em Brasília, quando você não quer resolver um problema, você cria um grupo de trabalho. É exatamente o que o presidente da Câmara fez. Ele está fazendo aí um sinal para a extrema-direita, porque ele está preocupado em eleger um sucessor e ele está vendo que há um racha lá no Centrão. Augusto e Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Salvador viveu mais um dia de transtornos por causa da chuva. A forte chuva fez um prédio desabar e assustou moradores no bairro Largo do Tanque. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Com ruas alagadas, o comércio de várias regiões da cidade precisou fechar as portas. Em algumas vias, só os ônibus se arriscavam. Houve queda de árvores. A abertura de um buraco em uma das principais avenidas da capital baiana provocou congestionamento. Segundo a Prefeitura de Salvador, 3 escolas foram usadas para abrigar pessoas que vivem nas áreas de risco e mais de 2.000 moradores receberam aluguel social. De acordo com a Defesa Civil, até o fim da tarde foram contabilizados cerca de 100 imóveis alagados, mais de 120 deslizamentos de terra e aproximadamente 120 ameaças de desabamento. O fotógrafo Sidney Santos aproveitou a cidade alagada para surfar. O vídeo viralizou nas redes sociais. Os pernambucanos começaram a ser imunizados hoje contra a dengue. Os primeiros grupos a receber a vacina são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com maior risco de hospitalização pela doença. Com a chegada de mais doses, outros grupos devem ser contemplados. O estado de Pernambuco recebeu até o momento 72.000 doses da vacina. Uma operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar, a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, prendeu hoje 4 suspeitos de participarem de uma organização criminosa. Entre eles, dirigentes de 2 empresas de ônibus em São Paulo. Um deles está foragido. De acordo com o Ministério Público, os dirigentes das empresas Transwolf, responsável por linhas da Zona Sul da capital, e UpBus, que atua na Zona Leste, têm ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor aproximado de R$600 milhões e que a SPTrans, a estatal de transporte coletivo da cidade, assuma as operações das linhas administradas pelas 2 empresas que transportam cerca de 700 mil passageiros por dia. As 2, inclusive, têm um histórico de problemas e falhas nas operações. Não haverá nenhum problema com relação aos funcionários, portanto, do ponto de vista dos passageiros, da operação, dos funcionários das empresas, dos fornecedores, absolutamente nada muda. O que muda somente é a questão da gestão, a gestão das empresas. Seguimos também o afastamento da direção da empresa, das empresas, o que é uma medida inédita, daqueles diretores e sócios que estão envolvidos com essa criminalidade organizada, e conseguimos também que houvesse judicialmente a determinação para que houvesse uma intervenção municipal nessas empresas.
A Operação Fim da Linha cumpriu 52 mandados de busca e apreensão na capital, na Grande São Paulo e em cidades do interior. A polícia encontrou revólveres, fuzis, joias e dinheiro na casa de um dos dirigentes. A operação mobilizou 64 membros do Ministério Público, 43 integrantes da Receita Federal, empregando 20 viaturas, 2 agentes do caso e um efetivo de 340 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque, utilizando 106 viaturas, bem como agentes do setor de inteligência da Polícia Militar. Segundo a Receita Federal, o PCC injeta dinheiro do crime nas empresas de ônibus que distribuem o lucro isento de volta à facção criminosa. O PCC, então, investe os lucros em revendedora de veículos de luxo e empresas patrimoniais. Laranjas emprestam o nome e contadores ajudam a montar as empresas. Só no ano passado, a Transwolf arrecadou quase 748 milhões de reais e a UpBus mais de 80 milhões. Essas são empresas que elas amealharam prejuízo fiscal de cerca de 5 milhões de reais ao longo dos últimos 5 anos e mesmo assim um único sócio dessas empresas recebeu como dividendos isentos, sendo que ele não poderia sequer ter feito uma distribuição de lucros, valores de 14,8 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Ao todo, a Corte já sentenciou 173 acusados dos ataques às sedes dos 3 poderes. O relator, ministro Alexandre de Moraes, aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre crime de autoria coletiva, onde todos contribuíram para a tentativa de golpe. As penas variam de 13 a 17 anos de prisão. Os réus também foram condenados a dividir o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões de reais. O presidente Lula assinou a medida provisória que pode reduzir em cerca de 4% a conta da luz. A medida permite ao governo pedir empréstimos ao setor privado com taxa de juros mais baixa e usar os pagamentos que a Eletrobras deve à União como garantia. A MP também prevê a manutenção de subsídios a projetos de geração de energia renovável. O governo estima que a medida pode gerar 160 bilhões de reais em investimentos no setor. E a Agência Nacional de Energia Elétrica rejeitou um recurso da Enel de São Paulo contra a multa imposta pela agência por causa do apagão na capital em novembro do ano passado. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto ao vivo é a repórter Estela Freitas. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Essa multa foi dada em fevereiro, mas a Enel pediu anulação, alegando que eventos climáticos severos com ventos atípicos prejudicaram o abastecimento, mas que agiu rapidamente para religar a energia. Já a ANEEL afirmou que, apesar do mau tempo, houve demora no reforço das equipes da Enel para restabelecer o serviço e que só 60% dos consumidores tiveram fornecimento normalizado no período de 24 horas. Lembrando que naquela época, alguns bairros chegaram a ficar até uma semana sem energia. Agora, a Enel não pode mais recorrer. A multa, no valor de 165 milhões de reais, deve ser paga em até 20 dias, contando a partir do primeiro dia útil da notificação. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. O mercado financeiro manteve praticamente estável a projeção de inflação para 2024. A previsão passou de 3,75% para 3,76%. A meta da inflação para este ano é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto passou de 1,89% para 1,9%. A previsão para a taxa Selic neste ano está em 9%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. A Petrobras anunciou que descobriu petróleo em águas ultraprofundas da Bacia Potiguar, próxima à divisa entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, na margem equatorial brasileira. De acordo com a estatal, essa é a segunda descoberta na região neste ano. A nova acumulação de petróleo foi localizada a uma profundidade de 2.196 metros. Em nota, a Petrobras disse que a descoberta reforça o compromisso da empresa em repor as reservas de petróleo brasileiras.
Hora de saber como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Conte tudo pra gente. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, tem previsão de chuva em praticamente todo o Nordeste, tudo isso por causa de um sistema conhecido como ondas de leste, que é o responsável pela formação de nuvens de chuva e também tem a zona de convergência intertropical. Agora, no Sudeste, o tempo continua quente e abafado, mas com previsão de chuva no período da tarde. Olha, a máxima pode chegar aos 33 graus no Rio de Janeiro, 29 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece, o tempo fica abafado, mas também pode chover. Inclusive, está chovendo neste minuto em várias regiões. Olha, a máxima pode chegar amanhã aos 30 graus, 27 graus na quinta-feira e 26 graus na sexta-feira. No sul do Brasil, tempo instável e com previsão de chuva no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o sol aparece entre as nuvens. Agora, falando em temperaturas, olha, não esquenta muito por lá não, viu? A máxima não passa dos 25 graus em Porto Alegre. Na região norte e no centro-oeste, os termômetros registram 33 graus em Manaus e também em Cuiabá. Boa noite para você. Amanda, Augusto. Obrigada pelas informações, Igor. Até amanhã. Boa noite. E boa noite para você também que nos acompanhou até agora. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Uma boa noite.